mais uma vez estamos aqui para apresentar o programa Do Jeito do Jonas, um programa que é feito do seu jeito, do nosso jeito, e é apresentado do jeito do Jonas. Quero falar com você a respeito da nossa promoção da semana. Nós estamos lançando o nosso site e nesta semana nós estamos fazendo uma promoção para fazer um teste, para ver se funciona tudo direitinho, e nós estaremos entregando esta agenda para uma das pessoas que se cadastrarem em nosso site e fizerem lá, responderem lá o nosso questionário, ok? Então entre lá no nosso site www.dojeitodojonas.com.br, você faz lá o seu cadastro, tem uma perguntinha lá, você responde, e aí com certeza você vai estar participando do sorteio desta agenda do Rolling Stone, que não é a banda, é uma revista chamada Rolling Stone. Hoje me corrigiram, ontem eu falei que era uma banda, não, é uma revista. E eu faço questão que você esteja participando do sorteio desta agenda. É uma forma que nós encontramos de testar o site para ver se está funcionando direitinho, se não tem alguma coisa que precisa ser reparada. E lá no site, obviamente, você assiste a esse programa, há mais de 200 programas que temos já no YouTube, que estão sendo passados agora para o site. Lá você tem notícias, enfim, uma infinidade de coisas que serão muito úteis a você, ok? Para me ajudar a fazer esse programa hoje, eu convidei uma ilustre personalidade aqui do nosso município, ele que tem feito um trabalho brilhante à frente da Secretaria de Saúde do município do Guarujá. Eu agradeço muito a sua presença aqui, doutor Daniel Simões de Carvalho Costa, é nome de ministro. Obrigado, Jonas. É uma honra estar aqui no seu programa pela primeira vez. Difícil, hein, doutor? Um ano batalhando, mas conseguimos. Sempre que você me chamar, eu venho. Opa, viu? Uma honra. E eu estou aqui à disposição para a gente bater um papo. Muito bem. Vamos lá. Doutor, toda vez que se abre o Facebook, tem alguém reclamando do sistema de saúde. Não é do sistema de saúde do Guarujá em si, do sistema de saúde em geral. As pessoas reclamam de mau atendimento, reclamam de acomodações inadequadas em hospitais. Nós ligamos a televisão lá no Fantástico domingo à noite e mostram hospitais, principalmente em estados do Norte e do Nordeste, com pessoas deitadas no chão, pessoas gritando por socorro, falta insulina num lugar, falta mercúrio cromo no outro, falta gás no outro. O que acontece com a saúde do Brasil? Depois a gente começa a falar também um pouco da saúde aqui do nosso município. Legal, acho que você começa com uma pergunta extremamente importante, né? E que a resposta não é simples, é complexa, mas a gente tem como tocar nos pontos principais dessa resposta. Bom, primeira coisa, Jonas, a gente vive num país em desenvolvimento, né? E que tem muitos gaps, muitos lapsos, muitos problemas relacionados à infraestrutura de serviços públicos, né? É um país jovem que está amadurecendo, que está criando o seu estado de cidadania. No entanto, nós ainda estamos muito aquém dos países desenvolvidos em relação ao que diz respeito à saúde pública. Primeira coisa, no Brasil nós temos o único sistema do mundo que se propõe a ser universal, ou seja, o SUS. O SUS, o Sistema Único de Saúde, que se propõe a atender todas as pessoas gratuitamente, né? Isso é um desafio, isso tem sido comentado e a literatura vem feito menção a essa proposta do SUS no mundo todo e ele é reconhecido como um sistema realmente diferente, né? Então, quando um sistema se propõe a ser universal, ele tem que ter ramificações, ele tem que ter uma infraestrutura assistencial monstruosa de grande, né? O que nós percebemos através da saúde pública do Guarujá, mas que reflete um pouco do que é a saúde pública no Brasil? A gente percebe que os problemas são inúmeros. E os problemas não são só de acesso ao serviço de saúde. Os problemas estão ligados à cultura de saúde da nossa população. Então, quando a gente fala de cultura de saúde, eu estou falando assim, olha, o que eu faço pela minha saúde? O que os nossos fazem pela sua saúde, né? Porque a saúde, ela começa inevitavelmente no nível individual. E quando a gente pensa ou a gente acha que o poder público ele deve se responsabilizar por todos os aspectos ligados à saúde de todas as pessoas que moram no país,
a gente vai se dar mal. Nós somos um país doente? Eu acho que nós somos um país em desenvolvimento e que está aprendendo a ter saúde. Mas eu diria que nós sofremos de muitas doenças, inclusive algumas morais, né? Não só doenças... Cultural e moral. Cultural e moral, né? Então, só para concluir a ideia dessa questão de que a saúde ela é responsabilidade de todos. Então, muitas vezes a gente pensa que a saúde é responsabilidade do poder público exclusivamente. É claro que o poder público tem um papel fundamental, talvez o principal, né, nesse jogo de responsabilidades. No entanto, existem responsabilidades que são individuais. Então, se eu tenho hábitos de risco, se eu sou sedentário, se eu tenho uma alimentação ruim, é inevitável que eu vá infartar. Ou é quase inevitável que eu vá infartar, Claro. né? Não dá para dizer que eu vou infartar, mas a chance é muito maior, né? Ou de eu ter um agravo mais sério de saúde. E aí, não tem sistema no mundo que dê conta de uma população que mantém e cultiva hábitos de risco. Então, veja, eu não estou dizendo que todo mundo cultiva hábitos de risco, mas nós precisamos avançar muito nesse aspecto. Então, respondendo... Precisaria ter um começo junto com o começo da vida da pessoa? Eu acho que tudo começa ali no núcleo familiar e na escola, né? Eu acho que boa parte dos nossos problemas podem ser resolvidos com educação. Não só problemas de saúde, eu acho que problemas em todos os níveis. Então, respondendo objetivamente sua pergunta, como está a saúde, como que ela se manifesta? É por aí. Eu acho que a gente tem muito a avançar, mas vamos parar para pensar no que a gente já avançou também. Então, se a gente for olhar como era a saúde na década de 80, né, e quantos recursos nós tínhamos para cuidar da saúde das pessoas, e se a gente parar para olhar hoje qual é o nosso desempenho na saúde pública, a gente vai ver que houveram avanços enormes. Na década de 80, nós tínhamos 110 milhões de brasileiros. Pois é. Hoje temos mais de 200 milhões. É quase o dobro. Então, veja só, a gente tem muito a melhorar, não há dúvida, mas também não podemos deixar de olhar para aquilo que a gente avançou, né? Hoje a gente sabe, por exemplo, que a estratégia de saúde da família, né, que é um conceito proposto pelo Sistema Único de Saúde, é algo que funciona e funciona muito bem, né? No próprio Guarujá, a gente tem 11 unidades de saúde da família e que são as USAFAS. São as USAFAS. 11 unidades? 11 unidades. Eu quero falar de uma, a da Las Palmas. Tá. Tem um médico lá chamado Dr. Fábio Magalho. Não sei se o senhor conhece pessoalmente. Conheço. Ele é quase idolatrado. É. As pessoas gostam e as pessoas vão mesmo e levam outros, indicam para outros. Um profissional que faz um trabalho brilhante aí com as pessoas. Nós tivemos muito cuidado. A prefeita, no passado, se preocupou muito em desenvolver e estimular o crescimento da estratégia de saúde da família no município do Guarujá. E isso se fez através do programa Mais Médicos, né, também, que pôde trazer para a cidade, hoje, 49 médicos. Né? Quer dizer, a cidade da região metropolitana da Baixada que mais tem médicos estrangeiros, e esses médicos têm feito um trabalho muito interessante. Eu sou um crítico ácido do programa Mais Médicos, enquanto programa como ele faz. Agora, é inegável que na ponta, onde o médico está atendendo pessoas que não teriam outra forma de serem atendidos, é muito útil. Eu critico a forma como é feito, eu não concordo, mas na ponta eu reconheço que realmente é um trabalho que precisa ser feito. Concordo que o meio, através do qual o programa se instituiu, ele pode ser questionado, mas os resultados do programa são inquestionáveis. Na ponta, né? sim. Né? Então, e quando a gente tem um sistema que se propõe a ser abrangente, universal, a gente tem que levar médico para as pessoas. Então, hoje, muita gente tem acesso à consulta médica de qualidade, coisa que não acontecia no passado. Então, o nosso número de exames, por exemplo, dobrou em 3 anos. O nosso número de consultas quase triplicou. Hoje são quase 110 mil consultas realizadas por mês. É muita coisa. Deve ter gente em casa assistindo a sua entrevista comigo, se coçando e falando, pergunta da falta de pediatra.
Não, a gente tem Explica, deficiências, doutor. claro. Na verdade, assim, as Não nossas... existe mais pediatra no Brasil? Está acabando. Está difícil, Tá acabando. difícil. Mas há um programa de estímulo ao desenvolvimento de profissionais nessa especialidade, mas realmente nós temos dificuldade de encontrar pediatras hoje no Brasil. É uma especialidade que foi subestimada por muitos anos, quer dizer, as especialidades que lidam com equipamentos, com máquinas e com tecnologia foram as que mais se desenvolveram e que, portanto, as que mais trouxeram retorno financeiro para o profissional. As especialidades que dependem de uma boa anamnese, de uma boa relação com a família, ou seja, aquilo que depende do contato humano e do vínculo, acabou sendo desvalorizado ao longo dos anos, né? E a pediatria foi uma delas. Então, infelizmente, a gente teve uma depreciação aí do valor de algumas especialidades no mercado de trabalho e isso acabou refletindo em toda a população, haja vista a questão dos pediatras. Mas você tocou num ponto interessante, que é justamente essa questão da disponibilidade do médico, da disponibilidade dos especialistas e dos problemas que a gente ouve. Você falou de Facebook logo no começo do programa. Realmente nós temos algumas deficiências, especialmente na urgência e emergência, né, que é onde o serviço acaba aparecendo mais, né? Eu tive recentemente no Perequê, lá na UPA do Perequê, conversando com a população, numa audiência pública. A gente discutia a questão da falta de médicos, que nós temos hoje um déficit de médicos no Brasil como um todo, e no Guarujá não é diferente, mas tomamos algumas providências, como, por exemplo, a realização de concurso público para suprir essa deficiência, mas a gente falava lá no Perequê sobre quem é que está indo para a UPA hoje. Qual é o perfil do atendimento das unidades de pronto atendimento, que são as UPAs? 90% é atendimento de USAFA. Olha que curioso. Então, 90% do que se atende hoje, esse número não é um chute, tá, gente? Isso aqui é 90, de cada 10 pessoas, 9 poderiam estar sendo atendidas na UBS ou na USAFA. E por que não vão para a UBS? Por falta de informação? Então, falta de informação, a questão cultural, do emergencismo, ou seja, ali você vai fazer o exame na hora, a consulta você vai fazer na hora, e muitas vezes você não tem a necessidade da consulta imediata, mas você tem necessidade de investigar a causa do problema. Eu tenho dito muito isso. Na UPA, a gente resolve o sintoma do problema, não a causa. Normalmente, a causa é tratada, é investigada na unidade básica de saúde e na unidade de saúde da família. Então, muitas vezes acontece de você ter a recorrência do problema por justamente não tratar a sua causa. Veja se é fácil se identificar com essa situação. Quantas vezes a gente se depara com uma dor e que a gente esperou ficar aguda, ou seja, a gente esperou ela ficar insuportável para poder procurar ajuda. Sim. Vamos entender o seguinte, a unidade de pronto atendimento, ela tem função quando tudo que vem antes falhou. Ok. Né? Então, o que acontece muitas vezes é um erro no fluxo de entrada do paciente no sistema de saúde. Também, doutor. Também é cultural. E a mulher é um pouco mais cuidadosa, né? Mais cuidadosa, sem dúvida nenhuma. Muito mais cuidadosa. O homem é mais relaxadão. Muito mais relaxado, muito mais. Então, a nossa conversa, só voltando e fechando o assunto de 3 minutos atrás, da questão do Perequê, a gente teve uma boa conversa lá sobre isso e sobre a importância do equipamento. O Perequê tem uma das USAFAs com melhor desempenho da cidade, né? É uma USAFA que tem profissionais bons, que tem 4 equipes com médico, com enfermeiro, com agente comunitário de saúde, são 24 agentes trabalhando num bairro com 12 mil pessoas. O dimensionamento está perfeito, porque cada equipe dá conta de 4 mil pessoas. No Perequê nós temos 12 mil pessoas e temos 4 equipes. Então, quer dizer, é um serviço bem dimensionado, é um serviço que faz toda a diferença e ele é o que gera qualidade de vida para a população. Então, quando a gente esteve lá e a reclamação muito veemente dos cidadãos, olha, nós temos deficiência com os médicos da urgência e emergência, mas eu falei, estamos resolvendo, estamos fazendo concurso público para resolver o problema, mas olhem e usem o equipamento que vocês têm aqui no bairro de vocês, que é um equipamento que tem muito mais sentido do ponto de vista da saúde pública do que a unidade de pronto atendimento. Eu não estou dizendo que o pronto atendimento não é importante. É claro, ele é fundamental e imprescindível. Agora, você
achar que vai cuidar da sua saúde indo uma vez por mês ou a cada 15 dias na UPA... Não vai. Não vai. Isso aí. Para você ganhar essa agenda, ajude-nos a testar o nosso site que está entrando no ar essa semana, www.dojeitodojonas.com.br. Tem um cadastrozinho lá para você fazer e tem lá uma questão para você responder em promoções. Vai no cadastro, preenche, vai em promoções, clica lá e você com certeza vai estar participando, viu, doutor? Depois você entra lá no site www.dojeitodojonas.com.br para concorrer a essa agenda. Vamos a um breve intervalo comercial. Daqui a pouquinho nós voltamos falando aqui com esse brilhante cidadão do Guarujá que tantos bons serviços tem prestado à nossa comunidade, doutor Daniel Simões, nosso secretário municipal de saúde. Do Jeito do Jonas. MRA Imóveis e Seguros. Vende, aluga e administra. Financiamento de imóveis e automóveis. Consultoria de seguros em geral. Corretores de imóveis e seguros credenciados. Venha conhecer a MRA Imóveis e Seguros. Rua Antenor Pimentel, 942, Morrinhos 2. Telefone 3386-5155 ou 7821-9295. Volta para o segundo bloco do programa Do Jeito do Jonas. Quero mandar um grande abraço para o meu amigo Manuel Raimundo, lá da MRA Imóveis, lá no bairro de Morrinhos, ele que tantos bons serviços tem prestado ali àquela comunidade. Quero mandar um grande abraço para o pessoal da Botia, lá das Astúrias, que estão ligados conosco, sempre comentando sobre o programa, todo mundo participando aí do concurso da agenda, foram os primeiros a se cadastrar, a tentar participar aí do nosso concurso para fazer esse teste, de como é que está funcionando o nosso site www.dojeitodojonas.com.br. Estive no Almari nesse final de semana, almoçando, muito legal. Marcos Dias, um grande abraço, um beijo no coração e vamos continuando a prestar bons serviços para a cidade do Guarujá. Secretário de Saúde, doutor Daniel Simões de Carvalho Costa. Gostei do nome imponente. O senhor vem de onde? Eu tenho meus avós portuguesa e italiana, né? O senhor nasceu em que lugar? Eu nasci em Araraquara. Araraquara, terra do sol nascente. Morada do Sol. Morada do Sol. Ela mesma. Aliás, uma bela de uma arena que foi construída ali no campo da ferroviária, já estive lá. Conheço muito bem aquela região. Uma cidade muito bonita. Toda a época que se ia de trem para essa região. Né? Pegava-se o trem na Estação da Luz. FEPASA. De FEPASA. Era fantástico. Tínhamos duas linhas. Tinha uma FEPASA e tínhamos a linha Sorocabana, que ia para o Mato Grosso. Essa FEPASA passava por Bauru, né? Depois ia para Bolívia. Eu cheguei aí até La Paz, quando eu tinha meus 17, 18 anos, na década de 60. Era fantástico. Que legal. Doutor, secretário de Saúde, como é que o senhor chegou a ser secretário de Saúde? De onde veio essa ideia? De onde partiu esse convite? Pois é. A prefeita Antonieta me conheceu através de um amigo em comum que me apresentou a ela. À época, ela tinha acabado de criar a Secretaria de Planejamento Estratégico e Gestão, que foi uma inovação no governo dela, e eu assumi inicialmente a Secretaria de Planejamento. Eu tenho uma formação na área da saúde, eu sou cirurgião dentista, mas acabei me especializando em planejamento e gestão e com foco em saúde. Então, à época, eu assumi a Secretaria de Saúde, fui secretário de Planejamento, assumi a Secretaria de Planejamento, fui secretário de Planejamento por 1 ano e meio, e depois, com um trabalho realizado na área da saúde, ela acabou me convidando para assumir a Secretaria de Saúde e até lá estou por aqui. É isso aí. E a questão da falta de médicos, como é que se resolve isso? Nós já falamos a causa, né? Sim. É óbvio que existem carreiras muito mais promissoras do que o pronto atendimento e isso faz com que tenhamos dificuldades em arrumar profissionais. Só que temos que arrumar profissionais. Como é que se resolve isso? Na verdade, assim, hoje nós temos uma deficiência de médicos na urgência e emergência, porque a atenção básica está muito bem do ponto de vista de quantidade de profissionais e da qualidade deles também. Nós temos hoje um desempenho da saúde pública na área de atenção básica que é diferenciado se comparado com a região metropolitana da Baixada Santista. Para se ter uma ideia, é o município dos 9 da região metropolitana da Baixada que tem a maior abrangência
da estratégia de saúde da família, chegando a quase 40% da população assistida pelo programa. Então, nenhuma cidade das 9 da região metropolitana tem um desempenho tão bom em relação à abrangência do sistema de atenção básica, com base na estratégia de saúde da família. Eu tive um problema de coração e fui levado para o PAN da rodoviária e eu cheguei no balcão, botei a mão em cima do balcão, falei, olha, tenho mais de 60 anos, estou morrendo, estou tendo um infarto, e eu fui socorrido na hora, já, no mesmo instante já me levaram para um quarto, já me colocaram adrenalina, enfim, fizeram um trabalho brilhante. Alguém vai querer matar o médico que fez isso em vingança por ter me salvo, mas eu só posso elogiar essa forma de tratamento, mas eu vejo pessoas reclamando de atendimento. É um pouco de preciosismo de quem reclama ou realmente existem deficiências, principalmente no PAN da rodoviária? Não, existem deficiências, a gente não pode negar. Nós temos um sistema muito amplo, nós temos 6 unidades de pronto atendimento na cidade. Não dá para dizer que a gente não tem problema. Eu estaria sendo desonesto se dissesse que não temos. Temos problemas sim. Agora, o que nós temos feito é olhado para esses problemas e enfrentando-os de maneira inteligente. O PAN da rodoviária hoje faz uma triagem. Ninguém vai direto mais a um hospital na cidade do Guarujá sem passar pelo PAN, é mais ou menos isso? Todo o acesso à rede hospitalar depende do acesso à rede de pronto atendimento. Tá, mas aí chega lá, o caso é grave, tem que ser levado ao hospital. Aí tem que entrar em contato com o hospital fala, não tenho vaga, o que você faz? Tá, essa é uma outra deficiência que nós temos na região, que é um déficit de leitos. Tá? Isso não é exclusividade do Guarujá. Nós temos um déficit de leitos, por exemplo, de UTI, importante, tanto adulto quanto pediátrico. Né? Estes déficits, eles se construíram ao longo do tempo, porque o que acontece, Jonas? Nós temos que parar para tentar entender um pouco assim, o que levou a nossa região a estar numa situação de vulnerabilidade não só social, mas também em outros aspectos. Com o desenvolvimento do polo industrial de Cubatão e com o boom imobiliário da década de 70, a região foi contemplada com bolsões de pobreza. Hoje nós temos quase 70 favelas na região. Políticos inescrupulosos usaram disso para trocar áreas que não poderiam ser ocupadas por votos. Também, isso aconteceu. E o reflexo vem hoje. Claro. Então, assim, nós vivemos uma condição de vulnerabilidade histórica construída ao longo dos anos. Isso gera um passivo de saúde para a cidade. Então, assim, o resultado que a gente tem hoje da saúde pública, se você comparar quais eram os números da saúde em 2009 e qual é o desempenho da saúde hoje no município em termos de número de atendimentos, número de exames realizados, número de consultas realizadas e de saúde geral da população, é incomparável. Houve um avanço tremendo na abrangência e na qualidade do sistema. Agora, dizer que o sistema está bom e que não precisa de melhoria, isso não é verdade. A gente precisa de muitas melhorias, especialmente aquelas relacionadas à profissionalização do serviço em saúde. Então, assim, ao longo de muitos anos, a gente teve uma deterioração no ambiente de trabalho e que isso acabou gerando algumas deficiências. Doutor, nós falamos muito em médico. E a parte que faz o pré-atendimento para chegar no médico, os enfermeiros, vamos falar da equipe de saúde. Exatamente. A equipe de saúde. Como é que está funcionando isso? Isso a gente tem trabalhado muito, a questão da profissionalização e da modernização da gestão. Porque, Jonas, quando um paciente chega numa unidade com uma dor torácica, por exemplo, uma dor no peito, existe um protocolo de atendimento. Né? Quando um paciente chega mais grave do que o outro, existe a questão chamada classificação de risco. Não é quem chega primeiro que é atendido primeiro. É quem tem a maior necessidade que é atendido primeiro. Sim. É assim que funcionam os sistemas que de fato funcionam no mundo. Né? A gente não tem por que inventar a roda. Então, voltando para a sua pergunta, nós temos déficit de leitos na cidade? Temos. Como é que a gente enfrenta esse déficit? Primeiro, nós temos leitos de retaguarda nas unidades de pronto atendimento, coisa que poucas unidades de pronto atendimento no Brasil têm. Né? Por exemplo, no PAN da rodoviária são 22 leitos de retaguarda. Eu consigo segurar... Se faz algum tipo de cirurgia lá, por menor que seja, não? Faz sutura, coisas ambulatoriais se faz, né? Agora, as coisas mais complexas são feitas em unidade hospitalar com os recursos do hospital.
parte desses recursos nós temos nas unidades de pronto atendimento. Então, a gente pode dizer que tem um sistema de saúde hoje que funciona, apesar de algumas deficiências que são evidentes. Eu vou dar um exemplo para você. Nós acabamos de passar por uma temporada onde tivemos quase 2 milhões de pessoas na cidade e o sistema público de saúde, no que diz respeito às unidades de pronto atendimento, não teve colapso nenhum. Quer dizer, um sistema que está caótico, certamente entra em colapso com volume... Mas o sistema não está caótico. Mas a gente ouve isso, Jonas, a gente ouve isso, assim, eu vejo o sistema caótico quando eu assisto o Fantástico no domingo e vejo hospitais, como por exemplo o Hospital Evangélico de Curitiba, que eu conheço bem. Quem fundou esse hospital é um moço aqui de São Vicente, já falecido, né? Hoje o Jorge Melo, que está em São Vicente cuidando das coisas, mas o Elcias Alves de Melo, que foi o pai dele que fundou o hospital, eu conheço o hospital, e eu vejo no Fantástico pessoas deitadas no corredor, pessoas deitadas no chão. Nós não temos isso aqui. Em cima de um colchão, e nós não temos isso aqui. Se você partir um pouco mais para cima, norte e nordeste, você vai ver o que é o caos na saúde. Inclusive nessa questão de corrupção em venda de medicamentos. Quando você vê, geralmente, são nos rincões. Você não vê isso nem nas cidades mais prósperas da região e muito menos no Guarujá. Isso eu tenho plena certeza. Você tem razão. Então, para concluir essa ideia, a gente passa por um momento de valorização da atenção básica, onde a porta de entrada é a unidade de saúde da família e é a unidade básica de saúde. É lá que a gente consegue a saúde de qualidade. Existe um programa, Jonas, chamado Programa Saúde na Escola, que a gente tem levado informações em parceria com a Secretaria de Educação e com o programa do Ministério da Saúde, onde a gente consegue levar a informação de saúde para dentro da escola e para a criança que está lá formando o seu caráter, formando o seu rol de conhecimentos, e esse é o momento mais propício que existe para a gente poder se nós trabalhar. Todo o trabalho de saúde do Guarujá, nós podemos dizer que está se educando a população, independente não só da criança, mas educando a população, que existem outras portas de entrada, como a USAFA, como as UPAs, que é no momento de um pouco mais de gravidade, ou o hospital quando realmente precisa de uma internação. Mais ou menos é isso? A porta de entrada preferencial, exatamente, a porta de entrada preferencial do sistema de saúde público deve ser a unidade de saúde da família ou unidade básica de saúde. Onde você faz um acompanhamento até com o seu histórico, para que se você vier a ter um problema, você já está mais ou menos acompanhado. Então você que está ouvindo a gente, que está preocupado com a questão da saúde e que depende do Sistema Único de Saúde, procure próximo ao seu bairro, certamente haverá ou uma unidade básica, que são 10 no município, ou uma USAFA, que é a unidade de saúde da família, que são 11 no município. São 21. Então são 21 equipamentos de porta de entrada que podem atender qualquer cidadão, inclusive em situações mais graves. O primeiro atendimento é feito na UBS, é feito na unidade de saúde da família, e isso faz com que você entre e acesse o sistema pelo lado certo. A cultura de ir só nas UPAs e só quando a dor está insuportável, não é inteligente. Não funciona. Muito bem, uma honra muito grande conversar, pena que o nosso tempo é tão rápido. E olha, eu quero falar para você o seguinte, nós estamos lançando, durante toda essa semana, o site do nosso programa, www.dojeitodojonas.com.br. E nós estamos dando esta agenda de presente para você que entrar lá, vamos sortear entre todos que entrarem, entre no site para testar, para ver como é que funciona, www.dojeitodojonas.com.br. Vai lá, se cadastra, vai em promoções, preenche lá, você vai estar concorrendo a essa agenda. Doutor, uma honra muito grande te receber, pena que passa tão rápido, mas precisamos tê-lo aqui outras vezes para falarmos mais de saúde. 30 segundos para falar tchau. Eu agradeço sua gentileza e generosidade de me convidar. Uma honra muito grande. Sempre que for preciso, que você me chamar, eu estarei aqui. E quando tiver alguma coisa para falar extraordinária também, nos procure, que estará sempre à disposição. Ótimo. E eu queria mandar um abraço para o seu telespectador e dizer que a saúde pública, apesar de ter necessidades de melhoria e precisar crescer, mas a gente está melhorando e a gente quer ver o cidadão saudável e com saúde, porque esse é o objetivo da Prefeitura. Obrigado, Jonas, pelo convite. Uma honra muito grande. Você de São Vicente, você da Praia Grande, você de Cubatão, você de Bertioga, você que está assistindo o nosso programa aí em sua cidade, saiba que a saúde aqui no Guarujá é levada muito a sério. Nós temos hoje um trabalho, é óbvio que
existem problemas, é óbvio que muita coisa ainda tem que ser feita, mas as coisas estão caminhando e caminhando muito bem na área da saúde, e nós tivemos aqui a honra, o prazer de receber essa personalidade da nossa cidade, que é o Dr. Daniel Simões, o nosso secretário municipal de saúde. Que Deus te abençoe e te guarde, que faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te dê a paz.